Queridos amigos, queridas amigas, é uma grande satisfação, nesse sábado de manhã, estar com você aqui na Escola da Vida, para mais uma aula fantástica do nosso programa executivo do MBA Isabel. E hoje, gente, eu fico muito emocionado de trazer ao palco da Escola da Vida um companheiro, um amigo, um irmão. Ele, César Romão, onde nós compartilhamos muitas experiências de emoção juntos. Eu vou apenas citar uma delas. Cada autor, quando lança um livro, aquele livro é como se fosse um bebezinho, um filhinho, que ele vai acompanhar, criar e vai ter uma ligação muito íntima com o próprio autor. E César Romão e Carlos Wizard, em 1992, lançaram um livro juntos, e aquele livro se tornou um best-seller, não somente no Brasil, mas no exterior. Naquela época, o Wizard lançava Como Vencer a Própria Crise, e César Romão lançava Sementes de Deus. Então, hoje, é uma grande emoção para mim estar aqui com César, no palco da Escola da Vida, para nós revivermos aquela emoção, e não somente isso, compartilhar todo o restante da história que ele irá compartilhar conosco logo mais. Belino. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, César, meu amigo. Bom dia, embaixadores, embaixadoras. Uma alegria estar aqui nesse sábado, podendo trazer mais inspiração e sementes, né, para germinar dentro de cada um, para despertar uma nova visão de vida, né, de mundo, e para prosperar nas nossas iniciativas. Eu não posso deixar de me lembrar com alegria da nossa aula com o Anderson, o nosso querido Anderson, fundador e sócio da Buzz Editora, né? Quando ele contou aquela passagem quando veio um autor propor publicar um livro na Buzz. E o Anderson perguntou a ele, mas qual é o propósito, né? Qual é a sua... Por que você quer lançar um livro? Ele disse, eu quero lançar um livro porque eu quero ficar rico e famoso. Ele falou, meu amigo, desculpe, você está na editora errada. Volte para casa e reavalie e reescreva a história da sua vida. Porque nós só vamos publicar um livro se ele for uma semente que possa transformar a vida das pessoas. E o que César vai contar aqui hoje é exatamente isso. Como um livro, na forma de uma semente de Deus, pôde transformar a sua vida e poder ganhar o mundo em mais de 51 países que reproduziram e polinizaram esses campos mundo afora com essa palavra maravilhosa. César, seja muito bem-vindo à Escola da Vida. Bom dia, Carlos, bom dia, Belino, queridíssimos amigos, sou fã de ambos, tenho aqui praticamente os 10 livros do nosso querido Belino, também do Carlos, Inesquecível Vencendo a Própria Crise, onde fizemos um autógrafo juntos. E olhem só, meus queridos amigos, se arrependimento matasse, eu já estaria morto. Em 1992, durante esse lançamento, o nosso querido Carlos Wizard me convidou para ser seu sócio. Mas na época eu disse a ele que eu tinha outro foco e acabei não sendo sócio. Mas ainda dá tempo, Carlos, pode repetir o convite. Viu? Querido amigo César, eu queria que você compartilhasse logo de início, antes de você entrar na sua infância, na sua juventude, na sua adolescência, como que foi aquela noite inesquecível de 1992 e a multidão que fazia fila para receber o nosso autógrafo. Se você puder relatar aquela noite inesquecível, porque muitas vezes os nossos estimados embaixadores, os participantes do nosso curso, têm um projeto em mente e às vezes não é bem como eles esperam. E daí eles têm duas possibilidades. Ou eles vão usar aquilo ali como um trampolim para uma realização ainda maior, ou então eles vão cair no poço da frustração, da decepção. Então, você podia relatar para a gente como que foi aquela noite inesquecível? Nossa! Olha, foi uma noite fantástica, cara. Foi uma noite assim, espetacular. Nós estávamos numa livraria La Selva, a Ângela era gerente da livraria, promoveu o nosso lançamento lá em Alphaville, região,
E nós estávamos lá, bonitinhos, aguardando as multidões que lá estariam para ver esses dois autores. E as multidões chegaram em 5 pessoas. Durante aquela noite, nós tivemos lá apenas 5 pessoas no nosso lançamento, entre elas a minha mulher, a Thaís, que ficava segurando as pessoas, essas 5, né, para que elas não fossem embora. Então, oferecia café e uma bolachinha e comentava sobre o livro. E assim foi, das 20 horas, né, até as 22, no shopping de Alphaville. A livraria La Selva já não está mais entre nós, né? Mas foi uma noite memorável e foi uma noite maravilhosa para mim. Por quê? Porque nós não estávamos sozinhos. Nós começamos ali com 5 pessoas. Eu acho que esse foi um grande começo, tanto para a minha carreira literária, cara, como para você, nos seus 10 livros, que são todos best-sellers hoje. E você foi mais feliz do que eu, César, porque pelo menos a tua esposa estava ao teu lado. E no meu caso, nem a esposa eu tinha. É verdade, você estava lá sozinho. E a gente ficava conversando, será que vai chegar mais gente? Será que vai chegar? Será que vai chegar? E não chegava. É muito interessante, porque nós ficávamos na porta do shopping, era imensa, né? Então, cada um que entrava, a gente achava que ia entrar ali na livraria. Mas foi maravilhoso. Essas experiências nos constroem, testam a nossa humildade, testam a nossa capacidade. E eu acho que Deus age assim. Ele nos dá experiências para ver se temos a competência, a disposição para cumprir a nossa missão. Está aí o exemplo de Abraão e seu filho Isaac. Então, Abraão foi testado naquilo que ele mais amava para ver se realmente a fé dele o conduziria na sua missão. Conforme você citou, ainda dá tempo de ser sócio de Carlos Wizard. Então, no final do nosso encontro de hoje, nós vamos formalizar esse convite. Tudo bem, César? Agora eu digo sim. Agora eu digo sim. Você não sabe nem qual que é o convite? Você já disse sim antes de receber o convite. Sim. Eu não quero levar mais 20 anos de arrependimento na minha vida. Maravilha. E depois o Belino vai terminar também, quando ele fizer o convite, sobre a nossa nova adolescência. Porque nós temos aquela adolescência lá dos 17, 18, 19 anos, e tem a adolescência dos 50, 51, 55 anos. Então, nós formalizaremos ainda hoje esse convite. Querido César, é uma satisfação ter você conosco. Agora, o palco da Escola da Vida é seu. Bem, Carlos, eu nasci no bairro da Vila Prudente, ali na região de Sapopemba. Depois meus pais foram ali para Vila Prudente, na região da Rua do Orfanato. Tive uma infância tranquila, honrada, honesta, graças à formação dos meus pais, que sempre foram pessoas maravilhosas. Estudei na escola do SESI, era uma escola de madeira ali no bairro do Santa Clara, que era muito interessante, porque quando chovia, não tinha aula. Então, tinha um canto na sala de aula que ali não chovia. E nós tínhamos uma professora que, quando chovia, ela era a única que não liberava a classe. Ela punha a gente naquele cantinho e ficava conversando com os alunos, falando sobre sonhos. E no dia seguinte, nós, alunos, resolvemos subir no telhado para quebrar as telhas daquele cantinho, para que chovesse ali também, para que a gente não tivesse aula. E nessa minha infância, talvez uma das lições que eu lembro muito, eu saía ali da Rua Madrid, que é onde eu morava, e subia a Rua do Orfanato para chegar na escola, e eu passava à frente de um bar, logo cedinho, começava às 7 da manhã, e aí eu escutava dentro do bar: sai um pingado, mas todo dia era aquilo, e esse pingado era uma coisa que ficava na minha cabeça. Um dia eu falei, eu preciso saber o que é esse pingado. Eu vou guardar um troquinho do lanche aqui, vou entrar nesse bar, vou sair mais cedo de casa e vou pedir esse tal de pingado. E eu me lembro que guardei lá um troquinho, entrei no bar, minha cabeça não chegava nem no balcão na época, e o atendente disse: fala, moleque. Eu falei: sai um pingado. Ele gritou para dentro do bar: sai um pingado.
E aí ele colocou à minha frente ali um café com leite, num copo Nadir Figueiredo, que está por aí até hoje. Eu olhei para aquele copo, e talvez tenha sido a minha primeira grande lição da infância. Eu olhei para aquele copo e falei assim, mas isso é café com leite. A minha mãe me dá isso todo dia de manhã. Eu tomei agora, antes de sair de casa. Então, esse é o tal pingado. E nessa fase, já com 7, 8 anos, eu descobri que a gente deve amar as coisas que a gente tem perto da gente. Às vezes a gente tem alguma coisa todos os dias dentro da nossa casa, entre os nossos amigos, e não damos assim o devido valor. Então, esse pingado já começou a me ensinar muita coisa. Eu me formei lá no SESI, depois estudei no Colégio José de Anchieta, de lá fazer o direito no Mackenzie, e aí ampliei a minha formação acadêmica. Os nossos queridos telespectadores aqui podem conhecer lá no meu site. E a questão da literatura na minha vida, ela começou também muito cedo, Carlos e Belino, porque o meu avô era um grande poeta sertanejo, Zico Romão, era muito conhecido. Ainda é nas músicas sertanejas raiz, né? E ele era um poeta, ele escrevia, ele fazia letras, convivia com grandes artistas sertanejos da época. O meu pai também gostava muito, cantava em festas, e eu fazia, nessa época, catira. Então, o meu avô e meu pai cantavam, e eu e o meu irmão, a gente tinha uma botina, e essa botina a gente fazia o catira, que é aquela bateção de pé da música sertaneja. Então, meu avô talvez tenha sido a minha inspiração para começar a escrever, porque eu gostava de assisti-lo escrever. E aí escrevo um primeiro livro. O meu primeiro livro foi um tremendo fracasso, escrevi um segundo, foi um tremendo fracasso, escrevi um terceiro livro, foi um tremendo fracasso. Só que nesse terceiro livro, o meu editor me chamou e disse, Romão, vem cá, tenho uma proposta para você. E eu me lembro que para receber a proposta do meu editor, eu achava algo extremamente importante. Eu fui comprar um terno na Avenida São João, na Gala, e aí fui com o terno novinho lá receber a proposta do meu editor, e quando eu cheguei, ele me disse, César Romão, estão aqui os seus 3.000 livros. Ninguém quis. Vendo a você a peso de papel. E aí eu comprei os 3.000 livros, levei para minha casa, ficaram lá no meu escritório, e os amigos iam lá no meu escritório e falavam assim, Romão, esquece essa carreira de ser escritor no Brasil. Aqui no Brasil, todo escritor é imortal porque não tem aonde cair morto. Isso é bobagem. O Brasil é um país que não lê. E por incrível que pareça, meus queridos Belino e Carlos, todas as pessoas que iam na minha casa viam aqueles livros todos, sempre diziam a mesma coisa, abandone isso, que é uma bobagem. E aí, eu cansado um pouco de ouvir isso, mas ao mesmo tempo com vontade de realizar o meu sonho, de me tornar um autor, eu criei uma resposta. Então, cada pessoa que ia à minha casa, e eu já sabia que elas iam dizer isso, eu respondia assim, olha, meu querido amigo, eu não sou um fracasso, eu já sou um sucesso. Eu sou o único autor em todo o mundo que tem 3.000 livros em sua biblioteca, escritos por ele mesmo. Nem o Carlos Luiza tem, nem o Ricardo Belino tem. E aí vem um quarto livro, que eu escrevo um livro, A Semente de Deus. A história da semente é muito interessante, porque ela recebeu 21 negativas. E essas 21 negativas tiraram qualquer possibilidade do livro ser editado, inclusive da própria editora que o editou. Mas eu continuei. Eu tenho uma amiga, Maria José Tobal Marciano, ela foi uma grande entusiasta dos originais da Semente de Deus, e um dia nós fizemos uma carta para um autor que foi meu mentor, e ainda é. Toda a minha carreira de escritor é baseada nesse autor. Isso foi em 1988, 89. Nós mandamos uma carta para ele, e isso era Og Mandino. Imaginem vocês, meus queridos amigos Carlos e Ricardo,
Og Mandino, na época, era o autor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. Era um autor que estava no topo, no mundo todo. Ele tem livro até hoje no mundo todo. Ele falou, olha, ele nunca vai responder uma carta dessa. Mas jamais ele vai responder uma carta dessa. Acontece que, quase 120 dias depois, ele responde a carta. E pede para que eu converse mais com ele. Dá um telefone, imaginem vocês, há 30 e tantos anos atrás, ligar para os Estados Unidos não era nada tão simples, nem tão barato. E nós conversamos, eu estava ali diante do que era, na época, ainda hoje, o meu mestre literário. E ele disse, olha, eu vou te mandar uma carta, você vai pegar essa carta e vai levar na minha editora aí no Brasil, porque o seu livro é fantástico, o seu livro é especial. Eu gostaria até de fazer uma recomendação nele. Imaginem um livro recomendado por Og Mandino. Ele disse, você aceita? Eu falei, olha, Og Mandino, eu vou pensar um pouquinho, amanhã eu te respondo. Mas eu não cometi o mesmo erro que cometi com o nosso querido Carlos. Eu disse para ele, será uma honra, eu aceito o seu depoimento. E ele mandou um depoimento, uma carta muito bonita, juntamente com uma carta ao seu Alfredo Machado, fundador da editora. Enderecei isso para ele, aí toca o meu telefone, o senhor Alfredo Machado. Ele diz, César Romão, sim, olha, estou lhe mandando uma passagem, vai alguém esperar você no aeroporto, eu quero que você venha aqui na Rua Argentina, na Record. Eu recebi aqui a correspondência do Og Mandino, ele é o nosso maior autor hoje. Inclusive, na época, a Record tinha acabado de comprar uma máquina chamada Cameron, onde a máquina recebia o papel e já entregava o livro empacotado, e essa máquina praticamente imprimia os livros do Og Mandino, que vendiam muito, e os livros de Joseph Murphy, os dois grandes best-sellers, eternos, né? Long-sellers da Record. E aí, quando eu chego, a Record está aquele homem alto, bonito, dá um abraço, fala, antes de qualquer coisa, vamos conhecer a Record. Aí eu andei, conheci a editora, nem acreditava que estava lá naquele dia. Ele me pede a carta de negativa. Ele falou, deixa eu olhar a carta aqui, que disse que essa editora não quis, né? E aí ele entrou numa sala, tinham vários editores, ele olhou a carta assim, quem é fulano? Falou, sou eu. Falou, o senhor assinou essa carta de negativa? Sim, assinei. Por quê? Porque o livro é fraco, é uma coisa muito comum, é um livro que não fará sucesso, é melhor ele fazer uma impressão dele mesmo, né, onde o autor banca a impressão. E aí o senhor Alfredo Machado disse assim, o senhor está suspenso, e a partir de hoje eu quero que vocês leiam e releiam as obras que chegam aqui, porque nós devemos estar perdendo muitos best-sellers. E naquela época, na sala dele, ele disse assim também, Romão, vou lhe dar um adiantamento. E aí ele disse, X, tá bom? Na realidade, Carlos, aquilo me calou, porque era muito dinheiro em relação a um livro, já vinha de 3 fracassos, né? E ele entendeu o meu silêncio como não. E aí ele dobrou o valor. Então, naquela época, e aí fiquei sem fala mais ainda. Ele falou, mas esse valor não está bom? Então tá bom, vou pôr mais um pouquinho aqui. E eu recebi um adiantamento pela Semente de Deus, na época, que era equivalente aí a 3 Passat TS, a configuração que eu fiz na época, para vocês terem uma ideia, que era um advance muito alto, era um advance altíssimo. E o livro saiu. E desde o dia que saiu, nunca mais parou de vender. Abriu a minha carreira literária para o mundo. Hoje são 51 países, entre eles países muito difíceis até de se vencer da maneira literária. Rússia, o meu maior público hoje está na Itália. Eu tenho o privilégio de ter livros meus lá na Biblioteca do Vaticano. Tenho também o privilégio de ter recebido uma homenagem do Papa Francisco pela Semente de Deus. E ele acumula prêmios, acumula homenagens, e é uma obra que está aí ainda vendendo até hoje, como se tivesse sido lançada ontem.
Eu escrevi ao longo da carreira 25 livros. Uma vez eu estava num autógrafo junto com o nosso querido Paulo Coelho, Jorge Amado, ainda lá no Ibirapuera, e o Jorge Amado me disse assim: Romão, quantos livros você quer escrever? Eu falei, uns 50, eu quero ter 50 livros meus nas prateleiras. Eu disse, não faça isso não. Nenhuma livraria do planeta vai colocar 50 livros seus na prateleira. Mas elas podem colocar 15. Aquele dia eu voltei para casa com aquilo na cabeça, e aí, meus queridos amigos, Ricardo, Belino e Carlos, eu falei, olha, quer saber, eu não vou escrever muito livro, não. Eu peguei aí os 25 livros que eu tinha escrito, transformei em 14, e eles estão aí hoje. E agora, nessa fase, agora na próxima semana, está chegando aí a todas as livrarias do Brasil, principalmente pela Amazon, o meu mais recente livro, que é Ensinamentos para o Sucesso. E eu fiquei um pouco comovido com a história que o Belino contou do Anderson, porque eu conheço bem o Anderson, é um querido, é um vitorioso, e na realidade ele tem razão, porque eu recebo muitos originais de pessoas querendo pedir para que eu avalie o livro. Mas eu só avalio e respondo positivamente, tento auxiliar, quando eu vejo que o autor tem paixão. Porque existem algumas características para você se tornar um autor. Então, a primeira é a paixão, a determinação, a generosidade, a visão, a ação e a sabedoria. O autor tem que estar no caminho de sabedoria. E nessa fase, o livro tornou-se best-seller, frequentava todas as listas de mais vendidos do Brasil e fora do Brasil, e era um livro que ganhou realmente o mundo literário. E aí aconteceu uma outra coisa muito interessante, Belino e Carlos. Eu recebi um telefonema de uma empresa e ela dizia assim: você só escreve ou fala? Eu não entendi. Ele falou, não, é que nós lemos aqui o seu livro, eu soube de uma palestra que você fez, e realmente foi a minha primeira palestra. Foi uma situação de muito mais sucesso, Carlos, do que a nossa em 92. Eu me lembro que eu fui convidado para fazer uma palestra num teatro em São Caetano, e quando lá cheguei, a palestra iria começar às 20 horas, e aí 20h15, 20h20, e só tinha uma senhora sentada na plateia. Aí o organizador me chamou e falou, Romão, eu não sei o que aconteceu, me perdoa, eu sei que essa é a sua primeira palestra, e eu não sei o que aconteceu. Eu vou devolver aqui o valor para essa senhora e vamos cancelar, porque já são 9 horas quase, não chegou ninguém. E o organizador foi conversar com essa senhora para devolver o valor. E ela, muito brava, disse assim, mas eu paguei para assistir uma palestra, não interessa que não tem ninguém aqui. Eu quero assistir a palestra. E eu ouvi. Eu falei, claro. Meus queridos amigos, eu subi ao palco e fiz a palestra de 50 minutos para aquela senhora, a única pessoa na plateia, Teatro São Caetano. Quando eu terminei, ela nem aplaudiu, se levantou e foi embora. Eu não sabia nem quem era ela. Uns 4 dias depois, Alfredo Machado me liga e diz assim, Romão, soube da sua palestra lá na cidade de São Caetano, que foi um fenômeno. Aí você está brincando? Não tinha ninguém, pô. Falou, não, tinha sim. Tinha uma senhora lá. Ela ligou aqui e contou para mim. Ela é esposa do presidente de uma multinacional aí da região, e ela comprou um livro para cada funcionário. Na época eram 15 mil funcionários. Então, a primeira grande venda do livro, A Semente de Deus, e eu nunca mais tive contato com ela depois daquele dia, e isso marcou um pouquinho da minha carreira também, e foi aí que eu comecei, por causa do livro, a fazer palestras, porque as pessoas falavam exatamente assim, Romão, você só escreve ou fala? E aí passei a fazer palestras, numa época em que nós tínhamos poucos palestrantes, não havia muitos. Nós tínhamos aí o professor Gretz, professor Marins, Delfim Neto, que fazia muita palestra, Jomir Betting, meu querido amigo. Então, era um pequeno grupo, né, que estava. E eu, de repente, estava ali, naquele grupo.
viajando pelo Brasil, entre 1.000, 2.000, 3.000. Cheguei a fazer palestras aí até para 15.000 pessoas, para empresas multinacionais que trabalham com produtos de rede, né? Comercialização. Uma delas, inclusive, adotou o livro no mundo inteiro. E assim começou a minha carreira de palestra, a qual eu me dedico hoje. A carreira de escritor é a minha grande paixão. Inclusive, este livro, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, ele faz parte de uma série que eu quero lançar. Eu tenho muita paixão pela Bíblia desde garoto, desde o primeiro dia que eu subi ali no púlpito da Igreja São Carlos, e o padre me pediu para ler ali uma passagem da Bíblia. E aquele dia foi o dia que eu me apaixonei, eu tinha acho que 11 anos, e nunca mais parei de pesquisar a Bíblia. Então, eu pretendo agora lançar futuramente a série Ensinamentos Bíblicos para a Felicidade, para jovens e assim por diante. E já estou trabalhando nisso, porque o escritor ele tem que ter essa característica. Assim que ele termina um livro, ele já precisa começar a namorar outros livros. E também nós temos aí um grande autor internacional, um querido amigo, ele também se apaixonou pela Semente de Deus, nosso querido Paulo Coelho, ao qual ele, na época, fez uma recomendação também. O Og Mandino, a recomendação do Og Mandino, que está na Semente de Deus, é assim: a Semente de Deus é um livro poderoso que afetará a vida de todos que o lerem. Eu recomendo Og Mandino. E Paulo Coelho, querido César Romão, bem-vindo ao Clube dos Jardineiros de Deus com esta obra, A Semente de Deus. Og Mandino, toda a minha carreira, inclusive de palestra, foi baseada nele. Ele foi um grande mentor para mim, me ensinou muito, nós conversávamos bastante. Eu até, outro dia, Belino, eu estava vendo você contar uma história sobre o pai do nosso querido Marcelo, da RTV, que ele lia o obituário todos os dias e tal. Esse tema, Og Mandino falava nas palestras dele já em 1962, e é uma coisa que ele fazia. Então, ele ensinou o planeta Terra a ler obituários e procurar ali o seu nome. Eu me lembro muito bem que isso era uma coisa muito, muito enfática nos pronunciamentos dele, nas palestras dele, desde 1960, 65, se não me engano, quando ele escreveu O Maior Vendedor do Mundo, que é um livro tácito, né, para o planeta todo. E hoje, nessa atual situação, nós estamos aqui de maneira digital, eu tenho as palestras de maneira digital, tenho feito as mentorias também de maneira digital, um aluno ou outro que vem de fora, a gente acaba atendendo no escritório. Tem um quadro no programa Mulheres, na TV Gazeta, há muito tempo, um quadro justamente sobre motivação. Estou há 22 anos na 95.7 FM, onde, claro, terei imenso prazer em recebê-los, quando estiverem de passagem pela cidade de São Paulo. Escrevo para diversos jornais e revistas hoje, as colunas, acredito que já passou de 100 e tantas colunas. Tenho lá o site, estou em todas as mídias sociais. No meu site, as pessoas podem conhecer praticamente toda a minha carreira. Eu tenho lá 680 vídeos de carreira, sendo eles em 95% em entrevistas concedidas a emissoras de todo o Brasil e fora do Brasil. Sou casado com a Thaís, mais de 30 anos, tenho 3 filhos. O Igor, que me deu um netinho, João, que tem 3 anos, Arthur e Breno. O Igor tem uma indústria, é um dos maiores fabricantes de camisetas promocionais aqui do nosso querido Brasil. O Breno, uma agência de publicidade. E o Arthur está se formando ele é apaixonado por bicho, principalmente por cachorro. Então, ele está se formando veterinário agora, mas já está atuando aí em estágio, está indo muito bem. Então, esse é um pequeno resumo, meus queridos amigos Carlos,
e Belino da minha trajetória. Eu tenho planos até os meus 90 anos. E quando chegar aos 90, eu farei outros. Ô, Romão, eu tenho que te contar uma história que é quase uma anedota. Eu, quando cheguei em São Paulo, em 1988, com a missão de desembarcar a agência de modelos Elite, eu tive o apoio muito generoso do Grupo Abril, na pessoa do próprio Vitor Tivita, a quem eu trazia vitaminas para ele quando eu fazia as minhas viagens de courier como carteiro da DHL. E ali tinha um executivo, que ficou muito meu amigo, que é o Alberto Pessegueiros. E o Pessegueiro, ele era o diretor das revistas femininas da Abril. E eu cheguei lá para vender o peixe, né? Para falar da Elite, pedir o apoio. E ele falava assim, e eu tenho que te confessar minha ignorância. Ele falava assim, meu amigo, você é o Odimandino brasileiro, pelo amor de Deus. Olha, vou te falar uma coisa, leva tudo aqui de uma vez. Foi muito bom você ter trazido essa notícia. Eu acabei de, enquanto ouvia você pesquisando aqui, né? Eles têm uma fundação hoje, né? Um Instituto de Liderança, né? E para, enfim, né? Levar a mensagem e toda a inspiração dessa figura que foi um grande vendedor, né? E como eu me considero um vendedor, eu nunca quis passar para outro degrau, porque vendedor, para mim, é o estágio máximo, né, que a gente pode atingir como um empreendedor. Se não tiver venda, não tem negócio. Então, eu achei muito simpático a brincadeira, e aí que eu fui conhecer quem era o próprio, né, personagem Odimandino. Então, foi muito bom revisitar essa passagem, que naquela época eu nem tinha entendido muito bem se aquilo ali era um elogio ou era uma crítica. Mas, enfim, mas agora está consolidado, Carlos. Meu amigo César, você contando as suas experiências, a sua trajetória, me fez lembrar uma passagem da minha própria trajetória. Aos 17 anos, saí de Curitiba com $100 no bolso, fui desembarcar em Nova York. E, quando cheguei ali, eu não tinha nunca nem imaginado o que eu ia fazer para subsistir, para sobrevivência. E a única coisa que eu consegui foi ser lavador de prato num restaurante. Eu comecei a lavar pratos, coisa que eu nunca tinha feito na vida, naquele restaurante. E passado algumas semanas, eu notei que no restaurante tinha um escritório, um ar-condicionado, e naquela época não tinha computador, naturalmente, mas tinha o que eu estou vendo atrás de você. Uma máquina de datilografia, rapaz. E eu tive a ousadia de falar com o gerente do restaurante, dizendo, olha, lá no Brasil, o meu trabalho era de datilógrafo. Será que você não consegue para mim, aqui no restaurante, uma posição, uma vaga de datilografia? Ele disse, Carlos, nós estamos aqui na sexta, no sábado, domingo, vai ter muitas festas, o restaurante vai estar muito lotado, nós precisamos muito de você aqui lavando pratos. Mas vem a segunda-feira que a gente conversa, tá bem? Rapaz, eu fiz igualzinho com você. Naquele final de semana, fui até um shopping, comprei um terninho bonito, uma gravata. Segunda-feira, me apresentei para o chefe lá, pronto para começar a datilografar, rapaz. Ele disse, olha, Carlos, a gente gosta muito de você, você é uma pessoa muito esforçada, você faz pouco tempo que chegou na América, está com essa disposição toda. Nós estamos fazendo um remanejamento na nossa equipe e daqui para frente a gente não vai contratar você nem como datilógrafo, nem como lavador de prato. Você está dispensado. Você sabe, Carlos, que eu queria muito, na época, trabalhar num banco que ficava ali na rua Capitão Pacheco Chaves, na Vila Prudente, que eu achava que trabalhar em banco era o máximo. Né? Puxa, trabalhar no banco. E eu me lembro que eu fui lá para fazer a entrevista, e toda vez que eu chegava, embora chegasse cedo, né, a fila já estava grande e eu não conseguia fazer a entrevista. Aí acordei um dia muito cedo. Cheguei lá, já tinha gente na frente, tinha uns 4 na minha frente. Aí eu peguei, escrevi um bilhetinho. Bom dia,
querido entrevistador, meu nome é César Romão, eu sou o quarto da fila aqui. Por gentileza, não preencha a vaga sem falar comigo. E aí eu saí da fila e coloquei na mesa dele. E aí ele atendeu 1, 2, 3, 4, ele pegou o bilhete e disse assim, olha, você que escreveu? Eu falei, foi, porque eu cheguei muito cedo aqui, já há 3 dias, e não consegui nem ser atendido, né? Falei, olha, gostei. Você está empregado, que dia você pode começar? Então, essa foi a minha primeira entrevista de emprego. Talvez eu tenha conseguido naquela época. Hoje a gente vê que foi um pouco de criatividade, ou até infantilidade, né? Aquela ternura que a maioria dos seres humanos vão perdendo, né? E que a gente tenta resgatar quando chegamos a esse estágio da nossa vida. Querido amigo, nós tivemos a primeira parte de apresentação sua, e agora a Carla vai vir ao palco para fazer uma sessão de perguntas e respostas. Carla, é com você. Bom dia a todos. César Romão, que aula incrível, quanta superação, com certeza inspirou a todos nós aqui, e a semente de Deus, sim, ela vai se espalhar aí por milhares e milhares de vidas, né? Já está em mais de 50 países e vai alcançar muito mais, tenho certeza disso, com esses princípios, valores. E nós temos aqui algumas perguntas dos nossos alunos embaixadores, e o Ricardo quer saber, o que foi que te motivou, César, a escrever o livro A Semente de Deus? Ricardo, Carlos, eu quero primeiro lembrar aos nossos telespectadores que esta máquina que está aqui, acima do meu ombro, é a máquina que escreveu o primeiro original da Semente de Deus, foi escrito aqui, nessa máquina. Olha, na realidade, eu tive algumas outras fases da minha vida, que talvez eu não era nem para estar aqui. Então, logo que eu nasci, o meu tio, por acidente, pegou uma garruncha do meu avô, foi brincar, deu um tiro, o tiro veio em direção ao meu berço, passou a 4 dedos da minha cabeça. Sempre fui um garoto que tive assim algumas restrições com relação à saúde. Em 1979, eu sofri um acidente, fiquei 1 ano hospitalizado dentro de um hospital, quebrei fêmur, bacia, colo de fêmur, praticamente para ter perdido a minha perna direita. Depois tive uma peritonite, eu tive que também quase me levou a óbito, mais conhecido como apêndice suporada, que a infecção espalhou pelo corpo, e outras coisas. E nessa fase, a gente se apega a muitas coisas. E uma delas, como eu já era uma pessoa muito apaixonada pela Bíblia, como sou, embora não tenha uma religiosidade totalmente definida, eu sou apaixonado pela Bíblia, pelos ensinamentos, esse livro nasceu. Ele nasceu dessas experiências que na época eram dolorosas, mas que na realidade hoje eu vejo como bênção, justamente como disse no início da entrevista. Era talvez um teste para saber até onde você poderia carregar o seu fardo de êxito quando Deus o entregasse. Então, a Semente de Deus nasceu de experiências dolorosas, Ricardo. Essa foi a inspiração. Muito obrigada pela resposta, César. Eu costumo dizer que nas dores, né, estão ali, está o nosso antídoto, no veneno está o antídoto, e realmente isso que você falou agora trouxe essa resposta para nós. Muito obrigada. Nós temos aqui mais uma embaixadora, a embaixadora Úrsula, que gostaria de saber que naquele momento em que o senhor subiu no palco para palestrar, tinha apenas uma pessoa. E como você pode descrever qual foi a sua sensação em palestrar para apenas uma pessoa? Eu usei uma lição que o Og Mandino me ensinou em nossas conversas. Ele me ensinou uma coisa muito interessante. Ele disse na época, porque uma das minhas curiosidades em relação a ele era essa: como é que ele podia ficar diante de tanta gente? Ele disse: Romão, é simples. Se a plateia estiver vazia,
você a imagina lotada, com pessoas que te amam, pessoas que te adoram, que fizeram o sacrifício para estar ali com você. E fique no foco da sua palestra. Não compare a sua palestra e não meça a sua palestra pelo público. E nesse dia eu lembrei exatamente essa lição. E a segunda lição, ele disse, e se você ficar tímido, marque um ponto acima da cabeça das pessoas da plateia e fique olhando para ele, concentrado na sua palestra. E nessa época eu usei, nesse dia, né, a palestra de apenas uma pessoa, eu usei a primeira lição do Mandino. Eu imaginei o Teatro de São Caetano totalmente lotado, com pessoas sentadas ali na escada, nas laterais, cheia. E eu digo a você que talvez tenha feito ali uma das minhas melhores palestras durante essa carreira toda. Que inspiração! É isso mesmo, né? E na palavra de Deus diz, onde tiver 2 ou mais reunidos, em meu nome ali eu estarei. E o senhor conduziu de uma forma excelente e com certeza impactou a vida dessa senhora que ali estava. Parabéns. Nós temos também aqui mais uma pergunta do nosso embaixador Emerson. Ele gostaria de saber qual foi o seu maior erro e qual foi o seu maior acerto na vida. Olha, o maior erro foram muitos. Talvez o maior erro ainda esteja para acontecer, porque os erros fazem parte. Eu mesmo já errei bastante. Talvez o grande segredo, né, de quando erramos é você não achar que esse erro é eterno. Às vezes as pessoas eternizam o erro. Eu costumo pensar da seguinte maneira: eu paro de contar os meus tombos e planejo os meus saltos. Caiu, caiu. Pá, levanta, planeja o salto em vez de contar tombo. No Brasil, as pessoas contam muito tombo. É impressionante como as pessoas contam tombo e sofrem com o tombo. O fracasso, ele adora um carinho. Se você der carinho para ele, ele fica com você. E aí você não tem a habilidade para calcular os seus saltos. Já aconteceu. Eu já errei bastante. Talvez ainda erre. Mas o importante é o que você faz com isso, o que é que você aprende com isso e deixa para trás, porque nós precisamos ter na vida o que nos empurra à frente, não o que nos segura num passado que não foi promissor. É isso mesmo, César. E quando a gente conta a nossa história, né, os momentos de fracasso ali com dor, com sofrimento, aquilo gera ainda mais dor e sofrimento. Gosto muito da gente poder aprender, né, a contar realmente a melhor história da nossa própria história. E a gente vai se superando, porque não existe vitória sem ter passado por fracasso, né, sem ter passado por grandes desafios na vida. Realmente O fracasso é uma abençoada bússola. Ele é uma benção, é uma bússola abençoada. Eu acredito nisso também. Você vai descobrindo o que você não deve fazer. Exatamente. E ter, né, o entendimento de que aquilo que a gente fez não deu certo, aquilo a gente não repete. Então, a gente busca uma nova assertividade. E a gente só acerta tentando, independente se vai errar ou não. Muito obrigada. Temos aqui também mais um embaixador que gostaria de saber quais ensinamentos de Mandino e Joseph Murphy mais te influenciaram e geraram transformação na sua vida, César? Nossa, são muitos. O Mandino, ele deixou um legado de 19 livros, mais a nossa convivência. O Mandino diluiu no universo em 1995, com certeza auxilia muito mais as pessoas no mundo hoje, de onde quer que ele esteja. O Murphy também, livro revolucionário, o Poder do Pensamento Positivo, né, e tantos outros. Olha, eu acredito que talvez a maior lição entre todas a que eu aprendi com o Mário Mandino tenha sido a perseverança. Até porque, na vida dele, ele também foi uma pessoa perseverante. Embora
ele seja lembrado pelo sucesso, mas ele também teve muito fracasso. Foi uma pessoa que era viciado em álcool, perdeu os empregos, foi carregado, foi encontrado em sarjeta. Então, ele é uma pessoa que teve muitos fracassos. Então, a maior lição que eu aprendi com ele, talvez seja por isso, né, que eu tenha andado na carreira, como andei na época com os livros, que eram um fracasso, é a perseverança. E o Joseph Murphy, ele sempre cultuou muito a nossa grande capacidade de transformarmos a nós mesmos e depois o mundo. Quer dizer, subir no monte da ousadia. As pessoas são pouco ousadas. Por exemplo, hoje, meus queridos amigos, o Brasil hoje, por exemplo, ele está aproveitando muito mal a força do jovem. Então, nós não vamos conseguir rejuvenescer nosso futuro se nós não mudarmos o nosso comportamento em relação aos jovens do nosso país. E eu percebo hoje que falta muita perseverança nos jovens. Os jovens desistem muito fácil, reclamam demais, querem chegar rápido a posições que levariam aí algum tempo. Ele entra numa empresa, ele já quer sentar na cadeira do CEO. Então, a perseverança e a descoberta da nossa própria capacidade de realização talvez tenha sido as duas lições que Og Mandino e Joseph Murphy deixaram aqui no meu coração. Perfeito. Perseverança, ousadia e a descoberta da própria capacitação. Nossa, muito obrigada, com certeza. Está causando muito impacto aqui na vida de todos nós. E a embaixadora Úrsula, ela também disse aqui, né, que o senhor tinha uma resposta pronta quanto ao sucesso, quando as pessoas falavam que era para você desistir. Então, ela quer saber qual conselho você pode nos dar para não desistirmos diante dos nãos que nós recebemos. Vou te deixar uma, sim. Olha, Úrsula. O sim do seu coração é maior que o não do mundo. Eu vou repetir para você. O sim do seu coração é maior que o não do mundo. O mundo dizia não para a minha carreira literária, mas o meu coração dizia sim. É ele que você vai ter que ouvir. Ele vai mostrar o caminho para você, ele vai ser a sua bússola. O que as pessoas pensam a seu respeito é problema delas. A imagem que ela tem a seu respeito é problema delas. Mas aquilo que você tem no seu coração foi feito, está sendo intuitivamente colocado na sua vida para que se torne realidade. Perfeito. Isso já responde também a pergunta da nossa embaixadora Miriam, que ela queria uma palavra, né, para os brasileiros sobre as nossas potencialidades. É isso, é o que está no nosso coração. Perfeito, muito, muito bom mesmo. Nós temos aqui mais uma pergunta de um embaixador, Cleiton. Ele pergunta assim, Sr. César, no Exército, o senhor é bem conhecido pelo grande apoio nas escolas militares, inclusive foi condecorado. O senhor é também o grande motivador da Força de Paz da ONU. Enfim, pode comentar a importância de servir a sociedade? Eu não tive o privilégio de servir o Exército da maneira normal, porque entre as minhas adversidades eu tive, aos meus 17 anos, um tórax Caranatium, fui obrigado a fazer uma cirurgia, a qual foi muito complicada, então quando eu me alistei eu fui dispensado em razão dessa cirurgia. Mas quis o universo que eu viesse servir ao Exército e à minha pátria de outra maneira. Eu fiz uma série de praticamente mais de 100 treinamentos para o nosso Exército brasileiro, para as Forças de Paz da ONU, das Nações Amigas, dos exércitos que fazem intercâmbio com o nosso querido Brasil, inclusive na próxima segunda-feira a gente vai estar junto lá no Comando Militar Sudeste. Tive o privilégio de conviver com o nosso Exército brasileiro e isso para mim foi uma honra. Em relação às homenagens, como eu disse no começo, né, foram
muitas, eu acho que ao longo da carreira, eu tenho, inclusive, relacionado com muito carinho, lá no meu site, até uma caneta que eu ganho, eu me sinto homenageado e coloco lá para guardar a lembrança. Eu tenho a Ordem do Mérito Militar, entre outros, mas o que é importante é que eu mais aprendi com eles do que praticamente ensinei. A minha convivência com o Exército Brasileiro e Exército das Nações Amigas me ensinou muita coisa. Por exemplo, as forças de paz da ONU, embora sejam chamadas forças de paz, nem sempre elas vão lá para um país e esse país está em paz, ele pode estar em guerra. O tenente Anselmo Cassiano, um grande tenente que eu admiro muito, inclusive eu tenho um livro, O Milagre do Acaso, e ali eu faço uma homenagem para ele, General Murata, General Roberto Albuquerque e tantos outros que eu conheci, gostaria de mencioná-los aqui, mas demoraria umas 2 horas. Essas pessoas também me ensinaram muito. É muito gratificante. Para você ter uma ideia, um dos meus livros, Sonhos Existem para Serem Realizados, foi adotado pela Força de Paz da ONU, foi levado até as mãos de Xanana Guzmão. Xanana Guzmão gravou lá um vídeo, na época, mandou, levou o livro para praticamente todo o seu país. E quando esses jovens voltaram, talvez a maior emoção que eu tenha tido na carreira, nesse trabalho, foi que eles voltaram trazendo o exemplar do livro na mochila, como item essencial, os livros todos amassadinhos e tal. Eles se reuniram, me abraçaram e disseram: Romão, 2 coisas nos deram força durante o conflito lá no Haiti. A foto da minha família e esse exemplar do seu livro, Sonhos Existem para Serem Realizados. Então, talvez esse seja a maior emoção que eu tive em servir o nosso Exército Brasileiro. Já fazem 17 anos já que eu tive essa atuação lá. Parabéns, 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 querido César. Eu aprendi que todo grande autor, em primeiro lugar, ele foi um grande leitor. E certamente você teve a sua coleção de livros que compuseram a sua biblioteca do sucesso. E não foi diferente para mim, não foi diferente para Belino. E na minha coleção, um dos autores favoritos também é Ogmandino. Tem alguns livros que nós lemos várias e várias vezes. E eu já nem sei quantas vezes eu li A Universidade do Sucesso, que foi um best-seller internacional de Ogmandino. Eu costumo dizer que livros como esses, eles são atemporais. Eles podem ter tido sucesso 100 anos atrás, 50 anos atrás, hoje, e daqui 50, 100 anos, ainda eles continuarão válidos. E Sementes de Deus é um desses livros atemporais. Queridos amigos e amigas, se você ainda não leu o livro Sementes de Deus, fica aqui a nossa recomendação como uma leitura obrigatória da Escola da Vida. Belino. César, para enorme alegria de te reencontrar, aqui estava escutando aqui as tuas considerações e, mais uma vez, me lembrei de uma passagem com o saudoso Vitor Tivita, e ele tinha uma frase que ele usava muito, que foi cunhada, inclusive, em várias publicações, lá na própria sede da Editora Abril, que eu acabei adotando, agora recentemente, quando fui convidado pela Exame para ancorar um grande projeto de mentoria, e que é uma frase muito simples que diz o seguinte: o sucesso inspira, né? Inspira todos nós, mas o que ensina é o fracasso, né? E aqui na Escola da Vida a gente tem o cuidado de não criar um mito do sucesso, né? Mas trazer a consciência de que através do erro é que a gente aprende de fato, constrói resiliência e constrói essa capacidade realmente sobrenatural de sobreviver aos altos e baixos, aos nãos que a vida nos dá, decidir dar um não aos nãos que a vida nos dá, né? E se inspirar e aprender por esses erros, porque, na verdade, se a gente não errar hoje, alguma coisa está errada com a gente. Então, a gente tem que reconhecer
que a gente não é super-homem, a gente não acerta sempre, mas a gente reconhece o erro com alegria, com generosidade, e agradecendo, a gente aprende. E aprendendo, a gente evita errar pelo menos o mesmo erro. Vamos errar um erro diferente a cada dia. Obrigado pela tua inspiração, obrigado pela semente que você deixou aqui. Certamente vai germinar em cada um de nós e também em todos os nossos embaixadores e embaixadoras que estão acompanhando essa jornada que Carlos e eu estamos caminhando diariamente na Escola da Vida. Muito obrigado. Obrigado, querido. Eu queria deixar uma... Eu vou fazer uma palhinha e eu peço para você fazer suas conclusões. E antes de encerrarmos e ouvirmos as conclusões, considerações finais do César, eu gostaria de renovar o convite de 1992. A partir de hoje, você é o nosso embaixador honorário da Escola da Vida. A nossa coordenadora Mariana irá lhe contatar na segunda-feira, possivelmente na segunda-feira, para lhe dizer quais são os privilégios, os ganhos e oportunidades que você tem nessa condição de embaixador. Então, eu já sei que a tua resposta é sim. É sim, já é sim. Viu? Eu quero saber onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer. Eu quero deixar um recadinho, Carlos. Obrigado, Belino, obrigado, Carlos. Vocês são pessoas fantásticas, maravilhosas, estão promovendo grandes transformações no mundo também, através da experiência de vocês, das realizações e agora através da Escola da Vida. A semente de Deus, inclusive eu quero deixar um recadinho assim, se a pessoa entrar no meu site, ela pode fazer aquisição do livro, Carlos e Belino, e recebe autografado, um autógrafo personalizado, no nome dela, sou eu mesmo que assino. Então, essa também é uma maneira da gente ficar mais próximo do leitor. Para mim, foi um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Vocês não têm ideia da minha alegria. Marcaram comigo às 7, mas às 4 da manhã eu já estava acordado de tanto entusiasmo pelo fato de estarmos juntos aqui. Então, é uma honra muito grande. Deus abençoe a todos. E lembre-se, nunca, jamais desista do seu sonho. Se você desistir do seu sonho, vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir no seu sonho, será uma pessoa alimentada pela esperança de um futuro melhor. E a sua esperança no futuro é que vai te dar força no seu presente. Todo sonhador é um louco, todo sonho é uma loucura, mas quando o sonho se realiza, se transforma em sabedoria. E o sonhador se transforma num sábio. Muito obrigado pelo carinho de todos. Obrigado, obrigado, obrigado. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Um abraço, César.